There's a term. Existe um termo no livro do Apocalipse que tem causado muita confusão e que também tem sido base para tentar justificar o antissemitismo por supostos crentes. Esse termo aparece 2 vezes. A primeira em Apocalipse 2:9 e a segunda vez em Apocalipse 3:9. Naquela seção que fala sobre as 7 congregações da Ásia Menor. E o termo sobre o qual estou falando é a sinagoga de Satanás. Deixe-me agora levantar algumas questões. Naquela época, quando João estava escrevendo o livro do Apocalipse, nós não entendemos que os crentes eram perseguidos por outros judeus. Mas ao invés disso, vemos que a perseguição vinha de Roma. Então, não eram judeus perseguindo crentes judeus e crentes não judeus, mas em Roma, um império de gentios que tinham uma fé oposta à fé no Messias de Israel. Sabemos que João escreveu essas palavras numa ilha chamada Patmos. E de acordo com a Sagrada Escritura, ele havia sido exilado para lá. E quem o exilou para aquele lugar? Não foi Israel, mas sim o Império Romano. Então, precisamos entender bem o que é o termo sinagoga. Hoje as pessoas o ouvem e imediatamente pensam em uma casa de louvor judaica. Mas não é disso que se trata. Precisamos entender que o termo sinagoga vem do grego e significa juntar-se. Tradicionalmente, uma sinagoga é simplesmente um lugar onde as pessoas se reúnem, como um centro comunitário ou a prefeitura. Havia sinagogas do Império Grego por todo lugar, pela Europa, pelo leste europeu, etc. Mas somente em Israel, principalmente em 2 dias da semana, as segundas e quintas-feiras, que eram os mesmos dias em que ocorriam as feiras, que a sinagoga era um centro comunitário usado para diversas finalidades. E naquele tempo, às segundas e quintas, quando aconteciam as feiras, havia uma interrupção. E aqueles que tinham a fé religiosa do judaísmo se reuniam lá nas segundas e quintas, quando havia a leitura da Torá, porque no Shabat nem todos conseguiam ir até um local onde pudessem ouvir a leitura da Torá. Então, ao ouvirmos sinagoga, imediatamente pensamos em algo que esteja relacionado à comunidade judaica. Isso mostra uma pobre compreensão da história. Reforçando, a sinagoga era simplesmente um centro comunitário. E aquele nome era usado não apenas em Israel, mas em todo o Império Grego. E não estamos falando do Império Grego, mas do Império Romano. Mas o termo continuou. Por quê? Porque a língua grega era muito forte em boa parte do mundo por causa da influência de Alexandre o Grande. Então, quando falamos sobre a sinagoga de Satanás, não devemos pensar que é um local de culto judaico. Não, devemos entender que é um tipo de prédio administrativo. E constatamos, isso tem certamente a ver com o contexto, que foram os romanos que usavam estas instalações para administrar este espaço. Foram os romanos, na época de João, e no final do 1º século, que estavam perseguindo os cristãos, e não a comunidade judaica dessa época. Veja a história. Naquela época, a comunidade judaica tinha seus próprios problemas por causa da perseguição de Roma, não apenas dos crentes judeus e outros crentes, mas do povo judeu, que era de forma muito severa nessa época. Lembre-se que os romanos já haviam destruído Jerusalém,
e o templo aproximadamente 20 anos antes. Então, temos o termo judeu. Em primeiro lugar, nas duas passagens está escrito que eles anunciam que são judeus, mas não são. E diz algo. Muitas pessoas interpretam de modo errado, entendendo que houve uma substituição. Eles acham que são o povo de Deus, mas não são mais. Nós os substituímos. E porque nós os substituímos, nós podemos agora persegui-los. É assim que muitas pessoas e muitos dos reformadores pensavam, mas é uma maneira errada de se pensar. Quanto ao termo judeu, ao encontrá-lo no livro do Gênesis, quando a criança que nasceu, que tinha o nome de Yehudá, nós entendemos que este termo é usado para se dar graças, para dizer louvores e fazer adoração a Deus. Ou seja, essas pessoas que se encontram nesse prédio administrativo, aqueles que fazem parte do Império Romano, com sua liderança localmente em seus lugares, eles estavam perseguindo crentes. E por causa disso, esses prédios administrativos, conhecidos como sinagogas, e não como casas de adoração para os judeus, eram escritórios do governo de Roma. Os crentes viram que sua perseguição não vinha apenas de pessoas. Lembre-se, nossa guerra é espiritual, não contra carne e sangue. Então, eles chamavam esses lugares de sinagogas de Satanás. Eles achavam que estavam prestando um serviço para seu Deus. Eles achavam que estavam realmente louvando a Deus ao perseguirem os crentes. Mas esse não é o caso. Quando olhamos essa frase que aparece, como já disse, 2 vezes na Bíblia, em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, não se trata de uma afirmação contra o povo judeu. Aqueles que pensam que estão servindo a Deus, aqueles que pensam que estão oferecendo sua honra a Deus através daquilo que estão fazendo. Na verdade, eles não são adoradores de Deus. Isso é o que o termo judeu literalmente significa, aquele que louva a Deus. Estes não estavam louvando a Deus. Ao invés, eles eram servos de Satanás e faziam seu trabalho de Satanás. E seus prédios, aquele local de reunião, era chamado de sinagoga de Satanás. Então sejamos pessoas que fazem um pouco de pesquisa e compreendem os termos, ao invés de sermos preguiçosos e só lidarmos com as coisas da forma como pensamos, baseados em uma perspectiva histórica muito limitada. Precisamos ver todo o cenário, para depois podermos emitir uma opinião bem diferente. Vou fechar agora essa curta mensagem. Até nosso próximo programa, Curtas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.